companheiros aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre. Nesse instante que é a felicidade que nos é possível. Eu gosto de começar sempre desse jeito. A felicidade que nos é possível exatamente porque aqui nós estamos neste instante perto dos bons companheiros espirituais. E eu digo felicidade que nos é possível porque na maior parte das vezes os nossos pensamentos, a nossa frequência mental não nos permite essa parceria com o bem, com os bons companheiros. Então nesse instante saboreie sem moderação. Aproveite bastante os momentos em que nós vamos estar com certeza perto dos bons. Os administradores do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, na parte espiritual, que carrega a casa há 70 anos, nos dá essa condição da certeza de estar perto dos bons. 70 anos de história, mesma coisa que dizer assim, estou gostando do trabalho, estamos contentes com a forma como está sendo conduzido e vamos continuar. É por isso que nós temos que aproveitar como estudantes um instante que nós estamos aqui. Hora ou outra na palestra, feche seus olhos, luzes douradas, esverdeadas, avermelhadas, prateadas, nós conseguimos ver no horizonte mental. É um tratamento que nós recebemos diferenciado, cada um tem o seu individual. É o respeito que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos trata sempre em todos os momentos da nossa vida. Então eu peço que você comece a entender o bem dentro de ti. E saboreie isso. Os sensores que nós temos mais aguçado atualmente é o da visão. Então, aproveite esses sensores e sinta, aprenda, vá entendendo o bem dentro de nós. E a gente vai começando a sair do nosso estágio de evolução, né? Prática natural. Saímos da condição do mal para a condição do bem. Como falou nossa companheira, hoje nós vamos falar das questões 990 a 1002 do Livro dos Espíritos, e que fala sobre algo extremamente importante para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Expiação e arrependimento. Arrependimento é algo extremamente necessário para que nós possamos ter dentro de nós condições sensoriais do bem entrar e fazer parte de nós. Arrependimento é um estágio, é uma capacidade mental adquirida num estágio melhor do que o anterior de nós mesmos. Os Espíritos, companheiros que nos orientam através do Livro dos Espíritos, nos auxilia que o arrependimento é algo extremamente necessário para cada um de nós. E aí você diria, quando? Se nós nos arrependermos do que fazemos no mundo espiritual desencarnado, como espíritos livres, ao entender o mal que nos envolve e as condições difíceis em que o mal nos coloca, nós pedimos de imediato a oportunidade da reencarnação para a reparação dos nossos instintos maldosos. Se nós estamos então na espiritualidade, nós solicitamos uma encarnação e provas e expiações o mais urgente possível para sair da condição danosa que as nossas imperfeições nos causam. Se nós estamos encarnados, nos diz os Espíritos, e entendemos a situação compatível à nossa vida entre o bem e o mal, entendermos e ter dentro de nós a humildade nesse entendimento, nós buscamos por imediato o reparo. E nos acrescenta ainda mais a espiritualidade. Se porventura o nosso arrependimento, quando encarnado, ele for tardio, ou seja, ele não tiver tempo para a expiação, para a prova, obviamente a vida continua. E arrependidos na espiritualidade após o desencarne, solicitaremos o mais urgente possível
quando for, né, a possibilidade da reencarnação. Em resumo, 12 questões que nos falam a todo momento que se arrepender é primordial para todo ser, em qualquer nível de exercício. O exercício do ser, que eu sempre falo, ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, patrão, empregado, marido, esposa, vizinho, vizinha. A maneira com a qual nós agimos e automaticamente vamos entendendo que precisamos de aprimoramento sobre os assuntos diversificados do nosso dia a dia, nos coloca diante de panoramas melhores, estágios, frequências mentais melhores a cada instante, que a gente nota que precisa desse reparo. É o arrependimento. Item, então, extremamente necessário. Nos diz ainda a espiritualidade que o arrependimento é tão importante que sem ele nós não conseguiríamos sentir os efeitos das preces, né, das orações, das emissões de pensamento dos nossos parentes mediante a nós. Nós não conseguimos então sentir a trajetória ou a presença dos companheiros espirituais do bem perto de nós. Veja bem que a falta do arrependimento nos ocasiona bloqueios para que o bem haja dentro de nós. E para se arrepender há a necessidade de ter coragem. Precisa do primeiro item, a coragem. A coragem de se entender numa condição de atitudes malignas. Humildade de reconhecer e vontade de transformar. Fatos esses importantíssimos para a nossa existência. Eu diria que o motivo todo pelo qual nós estamos hoje encarcerados na matéria e vivenciando diversos tipos de experiência está vinculado à necessidade desse processo. Se arrepender, se refazer, se transformar. A expiação. A expiação é algo extremamente necessário. E você diria, quando ela está acontecendo em minha vida? Agora está acontecendo uma expiação. O que eu estou dizendo, os senhores estão assimilando e pensando cada um à sua maneira. Quando estão nos cargos do ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, patrão, empregado, vizinho, vizinha, esposa, marido, enteado, enteada, sogra, sogro, avô, avó. Quando nós estamos na atividade do ser, nós estamos em condições expiatórias o tempo inteiro. E por que isso? Pela necessidade, a cada momento, da transformação de si. Por que nós estamos sendo expiados? Porque nós não conseguimos sozinhos ainda. Por que nós não conseguimos sozinhos? Porque somos espíritos imperfeitos. Somos moradores de uma comunidade planetária chamada Terra, onde a espiritualidade, livro dos espíritos, livro dos médios, Gênesis, enfim, nos diz que o planeta é de provas e expiações. Provas e expiações por quê? O ajuntamento do pensamento dos moradores desse planeta, que somos nós, na maior parte das vezes é de pensamentos imperfeitos. A cada momento nós estamos em transformação quando queremos e estacionados quando queremos. A nossa liberdade é predominante em todo o momento. O problema que acontece é que muitas vezes nós não aguentamos as próprias escolhas. É angustiante, presume-se, para o espírito quando ele reconhece a posição inferior em que ele está, motivado pela condição de que prevaleceu durante as vidas reencarnatórias passadas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. É agoniante. Bíblico se diz que é lugares
de ranger de dentes, sofrimentos inigualáveis, estudando pela doutrina regiões umbralinas insuportáveis. Por isso que nós angustiamos, solicitamos, pedimos, na maior parte das vezes, a reencarnação. E diante do reconhecimento do sofrimento, mediante a dor sentida na própria pele, nós pedimos um monte de expiações a se passar. E tem uma frase maravilhosa que Deus, nosso Pai, nosso Criador, só nos permite que nós passemos exatamente aquilo que nós estamos fortes para vencer, para que a encarnação seja proveitosa. Quando nós estamos encarnados, nós estamos em plena atividade da evolução. Quando? A todo instante, a todo minuto, a todo momento. Hora a hora, minuto a minuto que o exercício da vida aparece. O ser mãe, ser pai, filho, filha, irmão, irmã, é um exercício constante. Esposa, marido, enteado, enteada, padrasto, madrasta, avô, avó, é um exercício constante, é um laboratório constante de como eu ajo dentro de mim mediante as propostas e sugestões da vida, mediante o parente difícil, mediante as dificuldades financeiras, trabalhistas, mediante a capacidade de transformar uma conversa mal sucedida como pai, como mãe, como filho, enfim. E aí, experiente, no dia seguinte, procurar uma solução melhor para que aquela conversa, aquele problema seja solucionado de uma maneira mais confortável. Nós estamos em plena vigília, em plena expiação. E muitas vezes nos para a dúvida do porquê fazer. Estamos numa sociedade onde cobra engole cobra. Por que eu tenho que ser bom nisso, bom naquilo? Por que eu tenho que me reparar nisso? Por que eu tenho que me reavaliar naquilo? Exatamente pela proposta de se sentir plenamente, mentalmente no bem. Caso contrário, não adquirimos uma capacidade de frequência adequada que atraia para nós um campo magnético do bem em nós. Quando eu penso mal, o mal está dentro de mim, destruindo a mim mesmo primeiro. E quando eu expando esse mal aos meus semelhantes, eu expando o mal dentro de mim. Então a necessidade de se refazer, ela é constante. Ela é um ato, quando nós não a fazemos, de agressividade a nós próprios. E nós não aguentamos muitas vezes a pressão disso. Quando nós vemos para cá conscientes, nós adquirimos a oportunidade de fazer sem saber do nosso passado. É a bondade suprema de Deus, nosso Pai, nosso Criador, exatamente para ver como a gente vai adquirindo habilidades mediante as dificuldades da vida. No campo da doença, no campo de praticar o cuidado ao doente, quando é jovem, quando é mais maduro, quando aparecem os exercícios dos vícios relacionados à nossa vida, quando aparecem as traições de todos os tipos possíveis e imagináveis, comportamento de uma sociedade ainda de imperfeitos, real, mas a procura da perfeição está exatamente na manipulação mental que eu faço para passar por esses exercícios. Essa é a expiação, ato necessário na nossa vida. Se arrepender é primordial? É. Mas nos ensinam os Espíritos que arrependimento sem atitudes não nos promove a uma condição justa para nós mesmos. Por isso, muitas moradas na casa do Pai, que cada um de nós expia de uma maneira diferente. Passa as provas, ou faz, ou deixa de fazê-las. De uma maneira diferente, cada um de nós. Tratados individualmente, por quê? Porque aquilo que eu consigo de benfeitoria dentro de mim, ocasiona um bem a mim, me proporcionando uma condição de uma vida mais confortável na espiritualidade. O mal que eu faço dentro de mim, ocasiona um dano a mim.
proporcionando uma condição de eu viver desagradavelmente na espiritualidade. Jesus, então, nos promove a condição da renovação todo o período da nossa vida. E quando não fazemos, nós temos a pressão interna, porque quando eu penso um dia mais tempo no mal, quando eu falo mal, quando eu sou agressivo, violento, eu odeio, eu não perdoo, eu não dou reajustes, eu não dou permissão à melhoria, é menos um dia na minha vida. É menos um dia na minha encarnação. E quando eu procuro reajustes, transformações, verificar melhor as minhas atitudes, agir de maneira diferente, verificar e ter a coragem da transformação em mim, é mais um dia na minha encarnação. Porque nós estamos aqui exatamente por causa desta proposta, renovação, todo o tempo. Deus nos aceita como somos, é bem verdade. Mas a renovação, Jesus nos pede desde que nós conhecemos e entendemos a Jesus. A renovação é algo de constante necessário em cada um de nós, desde que nós entendemos os 10 mandamentos de Moisés. A renovação é algo de sumária importância. E quando não a fazemos, nós não aguentamos a pressão sobre nós mesmos. A pressão interior por ser menos um dia na encarnação. A cada dia que passa eu tenho menos tempo, que é o bem maior que nós temos ao tempo. Nosso verdadeiro valor é o tempo. E essa pressão é extremamente gigantesca, porque dentro do nosso subconsciente nós sabemos que precisamos, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo não permite a transformação. Então nós bloqueamos. Achamos que está tudo normal, porque é normal em espíritos imperfeitos estar convivendo de uma maneira extremamente ruim. Quando não queremos fazer isso. É direito nosso? É. Mas a pressão aumenta. É impactante. Nós sabemos dentro do nosso subconsciente que nós vamos para lugares de ranger de dentes de novo. Porque nós somos espíritos milenares. Nós já moramos em várias regiões umbralinas. Só olhar o comportamento social época anterior, de extrema agressividade, que ainda o é até o dia de hoje. Agressividades de vários níveis. Desde um simples falar mal ao tirar a vida do próximo. Existem N situações em que nós fazemos. Se antes nós éramos guerreiros, matávamos corpos, aniquilávamos vidas, propostas reencarnatórias anteriores, hoje nós somos competidores. Aniquilamos mente. Flagelamos as pessoas. Tratamos de modo indigno muitas vezes. E achamos que é natural. Quando isso acontece, a pressão aumenta. Vinculado ao comportamento de muitas vezes não aguentar o que se existe dentro da nossa sociedade. Então a pressão aumenta do lado de fora também. E quando nós estamos encurralados em pressão interna e pressão externa, acontece o que está acontecendo muito com os nossos companheiros encarnados. Depressão. Nós não aguentamos o lado de dentro. Não assimilamos que precisamos nos transformar. Não aguentamos o lado de fora, que é uma sociedade competitiva. É uma sociedade pouco atraente, que a todo momento aniquila propostas mentais, desassossegos constantes. A competição ela é amarga. E muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos. Recebemos emoções tardias, recebemos emoções malignas, recebemos emoções vinculadas à falta de vontade, à falta de querer se transformar e sentir o sabor de fazer bem ao próximo. Os Espíritos nos ensinam que o maior bem que nós conseguimos mentalmente é sentir o sabor de fazer bem ao nosso próximo. E quando nós passamos por isso e não fazemos isso,
nas atividades do ser, nós não aguentamos a pressão. Por isso que a cada dia aumenta a depressão. Por isso que a cada dia aumenta a melancolia. Nós começamos a gerar doenças, porque nós somos sensíveis. Nós não somos resistentes. Porque se fôssemos resistentes, nós não éramos fabricantes de doenças como nós somos. Fobias de todos os tipos possíveis e imagináveis. A cada momento que se diz que a tecnologia está investindo para que a vida fique melhor, parece que muitos não conseguem assimilar desse jeito. Exatamente porque nós negligenciamos a passagem principal. Gostaria que todos fossem para casa. Questões 990 do Livro dos Espíritos. Abram em casa, leiam com profundidade. Estudem com profundidade. Tem a ver com a condição de estarmos aqui. Tem a ver com essa ideia toda de fazer um planeta nesta condição de vida. De bolar um corpo físico onde nós nos sentimos confortáveis dentro dele. Só para ter vontade de a cada momento sermos melhor. E não o fazemos. Se tem alguém se sentindo desconfortável dentro do corpo físico, a culpa não é do fabricante, é do usuário, que usa em má condição, constante. Quando odeia, quando sente ódio, raiva, quando é maledicente, quando é imperfeito, mas não aceita a imperfeição do semelhante e atira pedras até hoje. Precisamos ter força e vontade. Humildade, ela não vem no automático. Ela vem sentindo mesmo. Existe uma frase, nós espíritas, que diz assim: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Porque existem espíritos que são extremamente endurecidos. Por mais que a vida traga situações em que são treinos para amolecer o coração, mais endurecido e rústico fica. A liberdade de Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos coloca diante da proposta de sermos como queremos ser. Acontece que nós obtemos o resultado daquilo que nós somos. Quando benignos, quando transformados, quando notamos, quando temos coragem de observar, nós nos transformamos, quando entendemos a imperfeição. E quando temos tempo para isso. Não está vinculado à idade reencarnatória que eu estou falando. Está vinculado à existência do espírito. E você pode falar assim: eu já estou com 80, 70, 60, sei lá. Não mudei até agora eu não vou mudar mais. Tudo bem. Mas vai para lugares adequados ao seu pensamento. Ninguém pega na mão, espírito nenhum, benigno ou maligno, te pega na mão e te leva para tal lugar. Você vai pela frequência mental que você tem. É o resultado da sua escolha, hoje, no exercício do ser. Ser pai, mãe, filho, filha. Marido, esposa, primo, irmão, irmã. Patrão, empregado, avô, avó. O que acontece quando o arrependimento vem no crepúsculo? O arrependimento vem, promove-se mentalmente a evolução, mas o processo da expiação fica, a próxima reencarnação. Explica o cara que fumou até os 80, 90 anos e bate no peito na espiritualidade: eu morri de câncer, eu morri de velhice. Mas os danos estão todos ocasionados dentro de si. Na próxima encarnação, se houver o arrependimento, o câncer se manifesta logo no começo. Explica crianças no hospital do câncer, de 5, 6, 7 anos, 10 anos. Onde a família entra nisso? No exercício da atividade cuidar, zelar, que aumenta a proposta íntima de ser bom,
para que nós possamos um dia ingressarmos no exército de Jesus, exército que Jesus anunciou para Pilatos. Exército do bem, de prestar apoio, de vigiar cada um de nós. Cada um de nós tem um espírito mais esclarecido que nós chamamos de anjos de guarda, que nos protege, nos orienta, nos ajuda quando nós mentalmente permitimos. Que muitas vezes o que nós fazemos é travar a proposta da ajuda. Mesmo vindo no centro espírita, ao receber o passe, nós sempre nos sentimos bem. Eu falo isso para os alunos direto, isso. É importante a observação do se sentir, como eu estava lá fora, como eu estou aqui dentro, e quando recebe o passe, você sai da câmera de passes, a pergunta íntima necessária à sua expiação: o que tem dentro de mim? Aqui, ó, no aparelho de pensar, cérebro, que executa o que a minha mente quer, espírito. O que tem dentro de mim, que o bem-estar que eu estou sentindo no passe, agora, ele não dura dentro de mim pelo menos uma semana, até o próximo passe. Essa é a pergunta íntima do estudante. Nós somos estudantes. Hoje nós estamos procurando a Jesus, nós estamos procurando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, de maneiras completamente diferentes daquela que nós fizemos séculos em séculos. Com todo o respeito, hoje nós andamos de joelho, mas é de alma. Se não for assim, não conseguimos. É buscando a razão. Aonde eu me transformo, aonde eu me exercito para que eu seja melhor nas atividades do ser. Que pai que você é. Que mãe. Irmão. Irmã. Marido. Esposa. Você está satisfeito com o que você é? Entenda Jesus. Faça ao teu próximo somente o que você queira que o teu próximo faça a você. Você está fazendo para o teu marido o que você gostaria para você? Para a esposa? O irmão? Para a irmã? Para o vizinho? Para a vizinha? Para o patrão? Para o empregado? O enteado? O padrasto? A madrasta? Está fazendo? Caso não esteja, você está falho diante da sua expiação. Processos diante da nossa vida são feitos a todo instante, a todo momento, a todo minuto da nossa vida. A cada momentozinho da vida, nós temos a condição de transformar, quando queremos. O que nos acontece quando fazemos? Adquirimos a companhia dos bons companheiros espirituais. De imediato. Porque o bem, o equilíbrio, a expiação que os bons companheiros espirituais também passam, está vinculado ao processo do bem. Quando você desencarnar, você quer ir para onde? Em qual morada do nosso Pai você quer? Porque está nas suas mãos, melhor. Está na sua mente, no seu pensamento. Essa condição de ingresso em mundos mais esclarecidos, mais confortáveis, mais tranquilos. Pensa nisso com muito carinho. Pensa nisso com muito amor. Agora é chegado o momento em que podemos participar com uma pergunta, uma colocação. É só levantar a mão que o nosso colaborador chegará até você. Ninguém? Está com medo, né? Boa tarde, mais uma vez. Parabéns, viu? Então, há épocas na vida, principalmente quando a gente não tem a maturidade de hoje,
mesmo conhecimento espiritual, às vezes a gente comete faltas achando que está correto. E depois, com o decorrer da vida, a gente percebe que não estava. Qual é o motivo de arrepender? Aí a gente não arrepende, porque acha que está certo. O que você me explica sobre isso? A humildade, necessidade da humildade para fazer o reparo. A todo momento nós temos uma opinião sobre algo, principalmente quando é novo. Os senhores podem ver que nós tínhamos hábitos destruidores, preconceitos da cor, preconceitos do modo de falar, sotaques de várias regiões, comportamentos físicos, ora uns gordos demais, ora outros magros demais. Nós tínhamos preconceitos sobre isso. Eu estou colocando na condição tínhamos, porque socialmente nós estamos tentando tirar isso. Nós estamos tentando modificar isso, reformular isso. Imagine a cada pensamento, pensamentos agressivos sobre as escolhas sexuais de outras pessoas. E aí quando nós começamos a aprender, condicionado muitas vezes pela condição judicial, aparece uma lei para defender a escolha do outro. Nós estamos vinculados a esse processo primitivo ainda. Mas, a cada momento, nós vamos crescendo dentro da nossa mente e reformulando os nossos pensamentos. E vamos vigiando, espiando melhor e nos tornando melhor a partir do momento em que a gente vai entendendo, compreendendo, assimilando e transformando opiniões dentro de nós. Os tabus precisam ser derrubados. As fronteiras mentais também. Os comportamentos sociais de países diferentes, de cidades diferentes. Isso está acontecendo. Está se transformando tudo isso. Logo, logo, a esperança de não ter bandeira, e sim nos entendermos como terráqueos. Importante isso. Super importante. Comportamentos sociais diferenciados em ser homem, ser mulher. A mulher até hoje está tentando provar que ela tem os mesmos direitos do homem. E que situação angustiante ainda isso. Exatamente por quê? Porque homens se acham, muitos se acham superior ao ser mulher. E a espiritualidade nos diz que é etapas diferentes do espírito. Nós somos iguais. E quando nos entendemos iguais, olha quanto alívio nós vamos ter. Por quê? Porque tanto o ser homem ou ser mulher tem o mesmo potencial mental de destruição. Quando atacado, ele quer se defender. E olha as angústias vibratórias pela qual nós estamos ainda. Nós estamos falando de 2019. Temos tempos para mais uma pergunta? Boa tarde. Você tocou no assunto aí da sexualidade. O que você acha da ideologia de gênero? O que você entende por ideologia de gênero? Leva o microfone para ele. Bom, não sou eu que estou fazendo a palestra, é você. É você que deveria entender, poder explicar, já que você tocou no assunto, certo? A ideologia de gênero, essa filosofia que você tem que esperar o ser se manifestar e a partir daí você não considera que ele não tem uma sexualidade definida ou uma opção, aí tem toda essa confusão, né? Onde você cria meninos como meninas e meninas como meninos. E qual é a visão, a sua opinião? Gostaria muito de saber. É ato natural diante da evolução e escolha de cada um de nós. A homossexualidade, ela é algo que ainda não foi entendida por nós. As visões são diferentes, foi por isso que eu transmiti a pergunta para você. Ok? O que acontece dentro de nós? O ser em que ele nasce
escolhendo ou a se esperar a sua escolha através do que ele pensa e através do que ele quer, é um direito concedido por Deus, nosso Pai e nosso Criador. Ao invés de se pensar no problema, nós devemos primeiro entender a liberdade de se ser. Hoje, nós temos filhos em que eles podem ser filhas, se ele quiser ser. A transformação da homossexualidade dentro da nossa mente tem que ser entendido e absolvido primeiro como ato de liberdade. O heterossexual, ele tem tantos danos como o homossexual. E cada um passa pelo seu estágio expiatório da melhor maneira possível. É óbvio que houve em algum momento a desistência da encarnação, ou a não aceitação da nova proposta, porque ora nós estamos como homens, ora nós estamos como mulheres. Agora, a primeira situação que nós temos que fazer entre nós, sociedade de espíritos imperfeitos, é não fazer disso campo de guerra, campo de batalha. E sim de entendimento de liberdade de se ser. Cada um é o que quer. Cada um escolhe o que melhor está proposto à sua condição mental. Nós não temos o direito de não aceitar o outro, porque a nossa proposta é completamente diferente. Essas diferenças e picuinhas íntimas que nós temos aqui, elas têm que primeiro ser assimiladas da melhor maneira possível, porque imagina quantas diferenças que se existem no universo. As pequenas diferenças que nós temos aqui, nós temos que melhorar a cada instante dentro de nós. Primeiro, que a escolha do outro não me diz respeito. Não age em mim em nada. A escolha do outro só me prejudica a partir do momento em que eu monto dentro de mim uma estrutura mental que me destrói. No ódio, na raiva, na angústia. Se Deus, nosso Pai, nosso Criador, permite que nós sejamos do jeito que nós queremos, somos 7 bilhões de encarnados, mais ou menos. Ninguém se parece com ninguém. Ninguém tem a mesma aparência facial. Vou só falar da aparência facial. Que ninguém, mesmo os gêmeos. Os gêmeos têm laços, se verificarmos direitinho, diferentes um do outro. Esta liberdade, esse respeito e liberdade de eu ter a fisionomia que eu quero, diferente de todos os outros seres do planeta, é respeitado por Deus. Quem sou eu, ou quem eu penso que sou, para não respeitar a cor da pele, a barba do outro, o modo de falar, a escolha sexual, a trajetória de vida, o comportamento social do outro. Isso é martírio. Isso é injustiça que nós fazemos à vibração do planeta. O único dízimo que Jesus está verdadeiramente interessado é a nossa capacidade de melhoria mental. Reformule-se em qualquer tipo de assunto. A escolha do outro não muda a minha trajetória de vida. Apenas se eu quero que mude. Apenas se o meu ato sobre isso é danoso. A minha capacidade mental me coloca diante de possibilidades muito melhores do que essa. Você acha que alguém desencarna e é rejeitado por causa da sua escolha na espiritualidade? A gente já rejeitou tatuagens, a gente já rejeitou nacionalidades, a gente já rejeitou cor de pele, a gente já rejeitou escolhas sexuais. Você quer também ser rejeitado na espiritualidade? Todos nós somos abraçados. Olha o planeta, para a gente viver dentro dele. Olha o corpo físico e a ideia desse corpo para a gente viver dentro dele. Só para evoluir como espírito. Não se perde em causas pequenas, em escolha alheia, em postura social, em grupos de sociedade danosas. Vigie-se. Espie cada vez melhor e não cada vez pior.
Devido à nossa disciplina de horário, nós não temos mais tempo para a pergunta. O Robson vai ficar aqui no final da reunião, então quem tiver alguma pergunta, quiser conversar com ele, carinhosamente ele vai responder. Suas considerações, por favor, Robson. Gratidão pela oportunidade do trabalho, gratidão mesmo por poder estar aqui, a gente dividindo conhecimento. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu agradeço muito a paciência de cada um dos senhores. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima vez, com a graça do bom Deus.